capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Depois de muitos diálogos que nós fizemos aqui, bem abertos sobre o culto, depois de vermos acontecer, mas de uma forma um pouquinho mais resguardada, ver acontecendo, porque ainda não acabou, ainda nem está consolidado, uma reforma. Ver acontecer uma reforma em nosso próprio culto, na nossa ordem de culto e liturgia, do qual devemos ser muito gratos a Deus por estarmos estudando isso vir a efeito também. Nós continuaremos observando agora capítulo 22 sobre o culto religioso e o dia do Senhor, com aquela frase clássica deste capítulo: o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que ele não ordenou. Nós passamos um belo tempo, mais de mês, no ponto 5, vinculando ao livro 9 Marcas sobre culto público, falando dos elementos de culto que são regidos pela Bíblia. Lembram-se dos elementos de culto? Oração, leitura, pregação, música, batismo, ceia. Falamos sobre as formas que podem ser variadas destes elementos dentro daquilo que a Bíblia diz. Existem algumas opções de forma que deverão ser regidos pela sabedoria e as circunstâncias de culto que deverão ser regidas pela prudência. Então, a gente precisa buscar nas Escrituras, na Bíblia, os elementos e as instruções sobre os elementos, e através da sabedoria que Deus nos dá, as formas e circunstâncias para a glória de Deus e amor à igreja, mesmo que isso faça com que a nossa igreja pareça desconectada do segmento dominante. Ou seja, mesmo que, se nossas decisões de culto, mediante oração, estudo da palavra, tomem um rumo bem diferente da maioria das igrejas, mesmo que da nossa denominação, fé e ordem, que seja, amém, se for de acordo com as Escrituras e a sabedoria e muita oração, com decisão realmente sábia da igreja. Bom, sendo assim, vos pergunto, onde Deus aceita mais o seu culto a Ele? Onde Deus aceita mais o seu culto a Ele? Vou exemplificar. Deus aceita mais o seu culto a Ele na sua sala, no seu banheiro. Uma terceira opção, neste prédio. Deus aceita mais o seu culto a Ele na sua sala, no seu banheiro ou neste prédio? Oh. Em todo lugar. Amém. Amém. Olha que beleza. Exatamente. Vamos fundamentar, esclarecer essa informação que nós já sabemos. Sim, que fique claro para todos, em todo e qualquer lugar. Vamos para o ponto 6, então, do capítulo 22, que diz isso, entre outras coisas, que diz: nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é agora, sob o Evangelho, restrita ou feita mais aceitável devido a qualquer local em que é realizada ou para o qual é dirigida. Mas Deus
deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias particulares, diariamente, e em secreto, cada um por si, e também, muito solenemente, em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, deliberadamente negligenciadas ou abandonadas, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. Bom, aqui nós temos 2 tipos de culto sendo citados, pelo menos. Dá até para subdividir, mas em 3, mas 2 tipos. Um culto solene, do qual nós nos debruçamos nos outros nos outros tópicos aí, um culto solene que fala no final, mas ele cita o seu culto de vida também. Então, nós temos o culto da igreja, religioso, público, solene, mas também temos um aspecto de culto cotidiano, que pode ser aí subdividido em coletivo ou sozinho, também deve ser sozinho, de uma vida que engrandece a Deus em vários momentos. Então, um culto muito mais extenso, porque se estende, vamos dizer assim, se estende durante toda a sua semana, e um culto que a gente se reúne um dia da semana como público solene para cultuarmos comunitariamente. Então, tem esses 2 aspectos de culto que nós vemos aqui descritos. Afinal, lembra Romanos 12:1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nem todos nós fomos chamados a nos sacrificar à morte, dedicados a Deus. Talvez alguns de nós sejamos chamados, sim, a morrer em nome de Deus, a não negar Cristo até o final, e por isso alguém nos matar, nos tirar da vida. Esse seria um sacrifício em nome de Deus. Mas, por mais que nem todos nós morramos em prol do nome de Cristo, nós viveremos, todos nós devemos viver e somos chamados a viver Cristo. Então, a nossa vida, não só nossa morte, mas também a nossa vida é chamada para ser remida por completo e cativa a Cristo. Então, isso é um sacrifício, nesse sentido de você pode viver para si e não se renunciar, e você irá para o inferno. Ou você vive para Cristo, renuncia a si mesmo, sacrifica a sua vida e tem a vida de Cristo. Nesse sentido, todos nós somos cotidianamente um sacrifício vivo. Não um sacrifício morto, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta vida que nós não fazemos as nossas escolhas, o nosso querer, mas o querer de Cristo, a vida de Cristo, este sacrifício vivo é culto. A Bíblia define como culto. Então você cultua a Deus com a sua vida, no seu dia a dia. Então, se você está lutando contra o pecado, você está cultuando a Deus. Se você está pecando, você está profanando o culto a Deus. A sua vida em si, então, por completo é esse culto racional, a sua vida deve ser santa, a sua vida deve ser agradável a Deus. Então você deve abandonar seus gostos do pecado e viver Deus. Então nós cultuamos a Deus em todo lugar. E há um lugar onde nós reunimos, obviamente, para um culto solene, que tem sido este local aqui.
Mas este lugar é mais aceitável a Deus do que outros lugares? Não, a resposta claramente é não. Nesse sentido, por mais estranho, tem que trazer uma estranheza, né? No seu banheiro, talvez um lugar que você considera assim meio desprezível, meio o lugar mais estranho que a gente frequenta assim, porque é mais privado também, nós também adoramos a Deus lá, vivendo Cristo. Não quer dizer que você precisa fazer as suas necessidades cantando o hino. Não é isso. Mas você precisa ser um remido por Cristo até naquele local. Você, na verdade, está em Cristo. Então, nessa ideia de onde se adora melhor, foi mais ou menos, na verdade, foi essa. Onde devemos adorar? Essa é a pergunta da mulher samaritana para Jesus, em João 4. Então, essa é a pergunta, lembrem-se. Ela perguntou onde nós devemos adorar? Neste monte ou em Jerusalém? Por causa de uma rincha entre judeus e samaritanos. Qual que foi a resposta de Jesus? João 4, 21, que diz: Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, nem neste local, nem naquele, só há um local onde Deus aceita a nossa adoração, em Cristo. Isso significa em espírito e em verdade. Sem Cristo, nem em espírito, nem em verdade. Mas na própria verdade que é Cristo, revividos no espírito por Cristo. Então, nesse trecho inicial do nosso capítulo 22, que diz: nem a oração, nem qualquer outra parte do culto religioso é agora, sob o evangelho, restrita ou feita mais aceitável devido a qualquer local em que é realizada ou para o qual é dirigida. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Nesse sentido, então, não importa se nós estamos falando de qualquer aspecto do culto religioso, oração, cântico ou outra coisa que a gente também faz em culto, com ressalvas aí, já vou citar, nós não tornaremos estar aqui ou estar em casa ou estar no trabalho uma oração mais especial. Provavelmente vocês já ouviram, mesmo que em tom mais engraçado, mesmo que às vezes refletindo se procede ou não, oração no monte, por exemplo. Alguém já ouviu aqui? Ir no monte orar porque é um lugar especial. É claramente falta de João 4. Mas muitas pessoas, em várias denominações, definem locais mais aceitáveis para fazer algo. Observação. Isso não quer dizer que se você separar um lugar onde tem quietude, onde você pode se separar do rebuliço ou da bagunça, não seja o local mais adequado, porque isso é circunstância. Uma circunstância mais prudente. Mas não quer dizer que se você estiver lá no meio do trânsito do centro, com tudo bagunçado, você estará num local menos aceitável para orar. De olho aberto, tá, irmãos? Prudência no trânsito. Oração não é só de olho fechado, lembremos disso, é costume nosso, talvez é uma circunstância que a gente goste. Se alguém estiver orando de olho aberto, você não vai falar, tá orando de olho aberto.
Não tem problema algum. Não existe nenhuma lei de oração de olho fechado, tá? Pode ser estranho para alguns isso, mas não existe nenhuma recomendação bíblica de você dever fechar os olhos. É só circunstância. Talvez seja bom. Sendo assim, culto de Natal ou de ressurreição, talvez os mais pomposos do ano, né? Os que têm mais foco no ano são estes? Natal e ressurreição? É isso mesmo? Acredito que sim. Sim. Então, uma ocasião para o qual é dirigida a adoração, ele condiciona, né, o nosso raciocínio. Eles são mais aceitáveis do que o culto dessa noite, hoje à noite? Todo mundo tem essa consciência clara? Então, minha pergunta é: por que negligenciam tanto o culto desta noite e não o Natal, a ressurreição? Esse é uma das coisas boas do calendário litúrgico aí, você separar um dia para comemorar o Natal, que pode ser comemorado o ano inteiro, que você intensifica, ponto positivo. Só que tem também esse negativo. Parece que é mais especial. Não é. Hoje à noite nós podemos cultuar Deus ter vindo a nós na pessoa do Deus Filho. Ou seja, o nascimento de Jesus. Hoje à noite podemos. Todos os domingos, praticamente, nós falamos de morte e ressurreição de Cristo. E que o seja assim, todos os nossos cultos, centrarmos em Cristo. Especialmente hoje é o terceiro domingo, hoje tem ceia, né? Sim ou não? Eu tô doido. Hoje é terceiro domingo, tem ceia. Hoje nós dedicaremos esse culto à lembrança também da morte e ressurreição. Então, não é só no culto da ressurreição, que muita gente ainda chama de Páscoa, mas no cumprimento, sim, da Páscoa em Cristo Jesus. Então, claramente, que isso fique fixo, não é nenhum local ou para o qual é cultuado que torna mais especial ou mais aceitável, no sentido de mais aceitável a Deus. Então não podemos negligenciar o culto dominical. É isso uma importância. Nós não podemos negligenciar o culto dominical. Malaquias 1:11. Alguém pode ler? Malaquias 1:11. Isso é espetacular para lermos. Pode, em um judeu não tão bem instruído, doer um pouco a informação? Talvez possa. Sabe, olhando, não é só em Jerusalém, não. Não é só entre os judeus, não. Imagine Malaquias falando isso para o povo que fala: olha, todas as nações, até Israel, o reino do norte, se perdeu, se misturou. Agora, nós aqui permanecemos fiéis, sabe? Uma pessoa muito zelosa, que talvez possa ser mal instruída, e pense: só aqui cultuamos ao verdadeiro Deus. Aí chega um profeta e diz: do nascente do sol até o poente, ou seja, o dia todo, é grande o nome de Deus em todo lugar. Em todo lugar é queimado incenso a ele, trazidas ofertas puras. Porque o nome é grande entre as nações, não só entre os judeus. Dependendo do judeu, vai falar amém. Dependendo do judeu, vai falar eita. Eita em hebraico, no caso. Então, todo dia, em todo lugar, Deus é adorado. Não tem horário específico para adorar, não tem lugar específico para adorar, senão em Cristo, em espírito e em verdade. Alguém leia 1 Timóteo 2:8. Ou seja, em todo lugar.
Então, nosso dever de orar não é orar apenas na igreja. Não é orar apenas em um determinado período, mas em todo lugar, em toda hora. Então, nem a oração precisa apenas ser feita quando reunidos aqui, nem pregação ou falar do evangelho, nem canções precisam ser restritas à nossa reunião, nem qualquer outro elemento de culto é restrito a esse local ou essa assembleia. Quando nos reunimos, seguimos estes elementos por ordem bíblica, mas esse local não é o lugar exclusivo desses elementos. Eles podem ser realizados em outros lugares e ocasiões. Detalhe, respeitando sua característica e suas orientações bíblicas. Como assim? Principalmente no caso de batismo e ceia. Também não quero dizer que você vai sair, qualquer pessoa, em qualquer momento, ceando em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Não é isso. Mas orar, sim. Então, só com essas ressalvas de devidas orientações que não entraremos agora, garanto, entrasse nisso agora ia acabar a aula neste momento. Mas teremos tópicos exatos, separados de batismo e ceia. Então, deixa lá para a gente falar. Alguém tem alguma dúvida para já ficar pensando? Não vou responder, mas tem alguma dúvida? Não? Eu vou lançar, por exemplo, só o pastor pode batizar? Ceia, poderemos fazer a ceia em família, em casa? Não são perguntas tão fáceis assim, mas espero que isso gere uma dúvida em vocês. Falaremos, vai demorar uns capítulos, aí, uns 5 meses, mas dá para ficar curioso 5 meses. Isso é tratamento de ansiedade o nome. Bom, tanto em famílias particulares, então continuando, nós cultuamos em todos os lugares, tanto em famílias, cultuamos em famílias. Então, Atos 10, 2. Atos 10, 2. Alguém pode fazer a leitura? Então, nós vemos todos esses aspectos de contribuição, de oração, sendo operados também residencialmente com os da casa, com família. Então, oração e principalmente, oração e ensino são proeminentes na Bíblia em ambientes familiares. Então, cultos formais em família. Então eu devo fazer um culto doméstico? Todos temos que fazer um culto doméstico nesse sentido de pegar e tentar fazer uma estrutura de culto solene ou algo parecido? Bom, elogia-se bastante. Indica-se, vejo entre grandes pastores indicarem bastante o culto doméstico. Mas, se você não quer fazer a estrutura do culto solene, ao menos esses aspectos que também são de cultuar a Deus, que são, por exemplo, oração e ensino, não são opcionais. Não são indicados, são necessários, extremamente necessários, biblicamente necessários, com ainda uma intensificação no caso de filhos. Bom, então você deve ensinar as Escrituras em sua casa. Mas eu sou sozinho, deve meditar nas Escrituras em sua casa. Então, Deuteronômio 6,4 é a maior mostra disso. Lembra-se quando vem uma criança a ser apresentada aqui, o pastor sempre utiliza este enredo, estes versos, que dizem sobre essa importância doméstica. Deuteronômio 6,4 diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje
te ordeno estarão no teu coração. Então, o primeiro passo, obviamente, que os pais sejam, o instruidor tenha essas palavras no coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Ou seja, são marcas de um verdadeiro cristão. Expor as Escrituras, falar de Cristo. Expor. Uma pessoa olha assim, tem que estar marcado na testa dele as palavras desta lei. Essa é a informação aqui. Deve ser visível a marca de Cristo em sua vida. E o 9 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Do mesmo jeito que esse versículo não quer literalmente dizer que você precisa fazer uma tatuagem da Bíblia na sua testa, as palavras estão escritas na minha testa. Não quer literalmente dizer isso. Da mesma forma, não é simplesmente você colar um adesivo com um versículo bíblico no batente da porta. Não quer dizer isso. Quer dizer que também precisa ser visível na sua casa. Visível na sua casa. Então é o ponto em que você pensa, bom, como culto solene reunidos aqui, a palavra de Deus tem sido pregada. Ok, e como culto racional durante a minha semana? Na minha casa, a palavra de Deus está nos umbrais? Está nas portas? Tem sido visível no dia a dia a palavra de Deus? Então, esse é um ponto de mastigarmos e pensarmos, se estamos vinculando só ao domingo, é bem provável que já nem aos domingos. Esse é o ponto. Então, na sua casa, Deus e seu amor devem ser visíveis e ensinados. Deus, o amor de Deus, devem ser visíveis e ensinados. Mais um, continuando a redação do ponto 22, uma palavra apenas. Diariamente. Diariamente. Então, alguém pode ler o versículo da oração dominical, apenas um trechinho, Mateus 6, 11. Ou seja, Jesus está ensinando a orar. Com que frequência mínima aí? Diariamente. Se você está pedindo pão de hoje, quer dizer que você está orando hoje. Você não está instruído, conceda-nos o pão até o final da minha vida. Já está orado para o resto, galera, não precisa mais. Não é isso que é ensinado, mas a dependência contínua, nesse sentido diariamente, tá? A dependência contínua, a oração é diária. Não é, então, semanal no sentido de só aqui no culto público nós oramos. Então, a vida de culto é diária, não apenas semanal. Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, 17. Ou seja, à tarde, pela manhã, ao meio-dia. O que ele está dizendo? 3 vezes ao dia? Exatamente isso? Não, da mesma forma que não quer dizer diariamente, mas é continuamente, aqui já está falando várias vezes ao dia. Então, dentro de um enredo em que estão criando uma canção aqui, é poesia isso, está falando tarde, manhã, meio-dia, ou seja, momentos diferentes do dia, farei minhas queixas e lamentarei. Isso é tratar o seu coração, isso é tratar emoções, isso é tratar sua saúde. Você, Deus, já desabafar, não precisa esperar um momento específico com uma pessoa saudável. Você pode já, com Deus, desabafar e ir amenizando essa ansiedade, essa angústia, essa dificuldade. Então, orar
sempre. Orar sempre. Orar mais do que escovar os dentes. Vamos deixar assim, tá bom? Pelo menos isso. Orar mais do que escovar os dentes. Combinado? E escovem os dentes. Mais um trechinho, passando para o próximo trecho. E em secreto. Cada um por si. Só faltou Deus para todos, né? Cada um por si. Ou seja, você também é chamado a cultuar individualmente. E óbvio, quando fala de espiritualidade individual, Mateus 6. Então, Mateus 6, versículo 6, que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, aqui traduzido para quarto, para quem já viu, é como se fosse uma despensa. Então é um lugar mesmo onde ninguém vai ficar circulando, ou não é de várias pessoas entrarem, como o quarto daquela época, mas um lugar que tem portas, uma despensa naquele caso. Então você entra e fecha, você sozinho, quer dizer solidão aqui. É praticar solitude. Então, fechada a porta, você ora em secreto. Inclusive, lembrando que oração nesse contexto, oração está vinculada à recompensa. Oração está vinculada à recompensa. Nesse trecho em especial, Jesus deixa claro que quem ora busca recompensa. Quem ora busca recompensa da oração. Então não tem problema se aproximar com essa ideia. Busco recompensa, porque Deus está tratando. A diferença é de onde vem a recompensa. Se você ora em público para todos verem, já veio sua recompensa. De quem? Do público. Agora, se você ora em secreto para Deus, de onde vem sua recompensa? De Deus. E onde você deseja a sua recompensa? Esse é o ponto. E é uma alegação fortíssima para você manter sua vida de oração. Então, vida espiritual é secreta, não pública, sem alardes com a sua rotina de oração e leitura. Então, não quero, infelizmente, ver a pessoa postando lá, orando, assim, ó, como status, a foto dela orando, como no Instagram, aí não, tirar a foto assim, estou fazendo a minha leitura bíblica do dia. Gente, vida espiritual não é para ganhar likes, não é para ganhar curtidas, não é para pessoas comentarem, olha que lindo. Não, a menos que você queira essa recompensa. Recebeu, acabou. Já recebeu sua recompensa. Quer seu like, ou 1, 2, 1 milhão, é essa sua recompensa em público. E continuando com o finalzinho do nosso trecho, não só, então, essa vida privada também, ou cotidiana, que também é pública, tá? Privada ou pública, mas sua, do dia a dia, como cristão, mas também, muito solenemente, em assembleias públicas. Assembleias públicas que não devem ser descuidadas, deliberadamente negligenciadas ou abandonadas, quando Deus, pela sua palavra e providência, nos convoca a participar delas. Então, se nós temos um desafio muito grande e um benefício muito grande, virtude gigantesca, e manter uma vida de culto, nós também temos que frisar que não é só isso. Não é só isso. É necessário também estar com a assembleia pública. É importante estar no culto comunitário, na adoração comunitária, no culto público. Então, um dos versículos mais citados nesse contexto é Hebreus 10, 25. Alguém pode ler Hebreus 10, 25?
Vamos lá, igreja do século I depois de Cristo. Tem uma semelhança clara nesse contexto com a igreja do século XXI? 20 séculos, estamos falando de 2000 anos. A semelhança aqui continua como costume de alguns deixar de congregar? Continua. Então, passaram 2000 anos, ainda é costume de alguns deixar de congregar. Então, a exortação que serve para a igreja do século I, a exortação que serve para a igreja até o século XXI, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ou seja, ao contrário disso, façam admoestações, admoestem, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então devemos congregar, devemos cultuar juntos, devemos admoestar uns aos outros, obviamente em amor, com sabedoria e segundo as Escrituras, não segundo o meu achismo, mas segundo as Escrituras. Então, precisamos orientar uns aos outros, nesse sentido, discipular uns aos outros, para vivermos em santidade. O que eu quero recobrar aqui nesse momento se você puder novamente, como eu estou fazendo, olhar ao redor, olhar os que estão aqui e pensar o seguinte: estes precisam destes, uns precisam dos outros, não é cada um por si. Nós somos um corpo e precisamos uns dos outros. Nós precisamos acompanhar uns aos outros, sorrir uns para os outros, orar uns para os outros, chorar uns com os outros. É uma vida comunitária e nós precisamos uns dos outros. Se eu me isolar, não, eu sou o suficiente sozinho. Não é. Não somos. Nós só precisamos de Cristo. Amém? Sim, amém? Amém. E o que Cristo automaticamente faz? Nos lança na igreja uns com os outros. É o modo que Cristo definiu. Ele não é infiel a si mesmo. Ele é fiel a si. E ele definiu o cuidado da igreja. Então, ele nos lança. Se você está em Cristo, você estará na igreja. Então, culto público é importante. Adoração comunitária é importante. É importante que nós juntos oremos, nós juntos falemos da palavra, nós juntos cantemos, louvemos, não só em canções, mas louvemos a Cristo. É importante. Então, falando destes cultos que nós estamos falando há tanto tempo, não esses momentos de assembleia pública, não, essas assembleias não devem ser descuidadas. Então, traz esse trecho, não devem ser descuidadas. O que seria um culto descuidado, irmãos? Já que nós falamos tanto de ordem, de culto, de elementos, de culto, de formas, de culto, o que seria um culto? Dê um exemplo para mim de uma coisa que seria um culto descuidado. Pode ser alguma coisa totalmente circunstancial. Não é para criar regras, mas... Rogério? Sem liturgia. Seria a gente se reunir assim, ninguém preparou nada. Ninguém estudou. Não vai pregar. Vai chegar aqui e vai falar, estamos juntos aqui, vamos abrir aqui, ó. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. O que é a festa da dedicação? Não sabemos. O inverno para eles, será que era no mesmo período que a gente? Também não sei. Mas amém. Deus abençoe a leitura. Isso seria bem descuidado, né? Bem descuidado, ou seja, ninguém se preparou para instruir na palavra.
ninguém se preparou para fazermos o culto, aí talvez seja descuidado. Então, o culto exige algum tipo de cuidado. Não pode ser descuidado. Existe cuidado. Imagine a gente chega hoje à noite, eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui, vamos cear. Chega aqui, o pastor desce assim, vamos cear. Aí a mesa aqui está assim, igualzinha essa aqui. Aí eu acho que esquecemos de algo. Do quê? Da ceia. Então tem gente que cuida disso. O culto é cuidado. Tem alguém que está pensando em servir os irmãos. Então isso é cuidado para o culto. E nós cuidamos. Não é um ou outro. A igreja cuida. Particularmente você pode chegar descuidado para o culto. Então, nossas assembleias públicas não devem ser descuidadas. Então, mastigue, reflita nisso. Relaxo, desleixo, descaso não deve existir. Bom, também não devem ser negligenciadas, então ignoradas, pouco caso delas, e nem abandonadas, ou seja, não podemos abandonar os cultos. E precisamos exortar quem faz. Lembremos, vou citar para vocês, até essa é uma visão, a importância do culto precisa ser tão recobrada em nós. Quando esta assembleia convoca solenemente ao culto, quem deve estar conosco? Todos os nossos irmãos que puderem. Todos os irmãos que puderem. Tem gente que não vai poder, tem gente que vai estar em uma viagem, tem gente que vai estar ocasionalmente com outro corpo cultuando também. Pode acontecer. Agora, todos nós somos convidados. Não pode existir uma pessoa sequer que faz parte desse corpo que fala, tem problema nenhum eu não estar com esse corpo. Não tem problema nenhum o pé não estar com o corpo. Não tem problema nenhum faltar um ouvido. Tem problema, sim. Então, nós não podemos abandonar os cultos. Nós devemos cuidar para que nós cultuemos publicamente, sem que os irmãos o abandonem. Precisamos exortar quem está abandonando os cultos. Exortar em amor, trazê-lo de volta a cultuar conosco. Então, o culto não pode ser abandonado. O culto não pode. Então, nesse sentido de ser tão importante o culto, não sei se os irmãos perceberam faz um bom tempo, desde que tomaram essa decisão crítica de colocar-me à frente da IBD, não temos mais culto de manhã. Perceberam? Não é culto. Não tem mais pregação, os hinos, aquela liturgia de culto. Não tem. É IBD, é aula. Inclusive porque a quantidade que vinha no culto noturno, a quantidade que vinha no culto diurno. E aí, muitas pessoas ficavam com aquela questão, precisa estar aqui, vocês estão em pecado se não estiverem, vocês estão relapsos, relaxados, fazendo pouco caso do culto dominical, matutino. Então, para esse e outros motivos, não é culto, aula, oportunidade. E foquem no culto à noite, estejam todos no culto à noite. Todos devem querer aprender? Sim. É só na IBD que vai aprender? Não. Então, com esse amenizante aí, que é obviamente que a gente tem aprendido como igreja espetacularmente, principalmente sobre o nosso culto. Imagine vocês que estiveram aqui um mês inteiro ouvindo, discutindo, pedindo, perguntando, e a gente vê um culto formatadinho, o pessoal começando com silêncio, de repente rompe o silêncio, a voz de Deus lendo a palavra, nós lendo a palavra de Deus, e aí nós cultuamos, e aí fazemos esse formato de culto, e chega alguém falando, estou entendendo nada do que mudou. Porque não esteve conosco. Então é óbvio que não estando aqui na IBD, haverá seus problemas. Mas não imponham um pecado, é só isso.
Eu estou querendo amenizar. Não imponham pecado nas pessoas. Não chega nela, você não vem na IBD. Não, convide a vir. Se está bom para você, se você está falando, aprendemos muito, só chegue nas pessoas. Hoje aprendemos muito, aprendemos isso, e explica para ela que não veio. Talvez isso motive-a a vir. Talvez. Mas discipule. Chegue na pessoa, converse com ela, fale do que foi falar na EBD, fale sobre as discussões. Talvez ela venha. Mas no culto à noite, venham. A igreja precisa estar junta no culto à noite. Quero recobrar isso. A igreja precisa estar junta. Especialmente ainda, vamos dizer assim, especialmente na ceia. A igreja precisa estar junto. Até comentávamos esses dias, eu e Dave. Se uma pessoa falta deliberadamente 3 ceias seguidas, porque esteve... Não, que não quis vir. Não é que esteve viagem, doente, nada disso. Não quis. Não vim. 3 ceias seguidas. Deveria haver até um pensamento sobre membresia. Porque não está preocupada com o corpo, só com o seu culto particular. Se é que existe. Por fim, último trechinho, desabafos dados. Deus, pela sua palavra e providência, seja pelo que ele diz, seja pelo que ele faz, nos convoca a participar dessas assembleias públicas. Atos 2, 42. Ó, que lindo. Igreja primitiva. Atos 2, 42. Alguém pode ler? Então, juntos na doutrina. Juntos na comunhão, juntos no partir do pão, juntos nas orações. Isso é providência de Deus e palavra de Deus a nós. Vida comunitária é a origem da igreja. Vida comunitária é a origem da igreja. Então, estamos juntos na doutrina, juntos na comunhão, juntos na ceia, juntos nas orações, que permaneçamos juntos e ajudando uns aos outros. Há algum comentário? Então eu vou concluir feliz dizendo: não passei do horário hoje. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos orar. Querido Deus, agradecemos a Ti, porque eu não passei do horário hoje também, ó Deus. Também agradecemos a Ti, porque a Tua palavra nos orienta a estarmos juntos, especialmente na nossa assembleia pública, na nossa adoração comunitária, o nosso culto solene. Que nós cuidemos do culto solene, mas também cuidemos do nosso culto de vida, nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que nós leiamos a Tua palavra, oremos, nos regozijemos, cantemos, meditemos toda a semana, todos os dias, várias vezes ao dia, e cuidemos, ó Deus, para que sempre estejamos pensando em Cristo. E essa meditação nos dará certamente força para prosseguirmos. Ó Deus, confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra, e ó Deus, usa-nos para exortarmos uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém.